Olá, tudo bem? Você está em mais um novo episódio do podcast Política Real em conjunto com o Portal IG. Essa semana eu recebo um prefeito novo, mas com muita experiência. E ele não é só prefeito, ele é um líder, Gustavo Reis. Seja bem-vindo. Prazer estar com você aqui, Wilsinho, no podcast Na Real. Uma alegria poder estar compartilhando com você aqui alguns momentos da nossa trajetória política e da nossa história. Bom, reforçando, ele é prefeito de Jaguariúna, uma cidade aqui de São Paulo, onde tem uma das melhores cervejas, porque a água deles é muito boa, diz ele, porque ele rivaliza com Agudos. Jaguariúna rivaliza com Agudos e ele diz que a melhor Antártica é a de Jaguariúna. Não só a Antártica, como a Brahma. Né? A Brahma, então, a Brahma. A Brahma de Jaguariúna, que começou a fábrica com a Ambev, hoje ela tem infinitamente melhor qualidade do que a de Agudos. É a segunda maior fábrica da Ambev? É, tem a primeira que é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a segunda maior fábrica é de Jaguariúna. Mas vamos falar um pouco mais de Gustavo. Gustavo, você nasceu onde? Nasci em Santos. Em Santos? Ixi, não vou nem falar. Não vou nem continuar esse papo. Não vou nem continuar esse papo. E como que apareceu Jaguariúna na sua vida? Porque, na verdade, meu pai é do Ministério Público, promotor de justiça, e aí na carreira do Ministério Público você acaba mudando para outras cidades. A gente acabou indo para o interior, inicialmente para a Americana, e na sequência a gente foi para Campinas. E em determinado momento a cidade de Campinas começou a se tornar muito violenta. Você sabe que a gente vive num país presidencialista, onde o presidente da República tem muito poder, o governador do estado tem muito poder e o prefeito municipal tem muito poder. Só que você não vive na União, no estado, você vive no município. E como a qualidade de vida da cidade está estritamente ligada ao comando do prefeito, se você tem um prefeito que não tem um pulso firme, você acaba perdendo qualidade de vida. Em determinado momento, Campinas começou a ter algumas invasões. Ali perto do Hotel The Royal Palm Plaza teve uma invasão muito grande, na Uziel, depois houve a invasão do Monte Cristo. Aquele crescimento desordenado de Campinas trouxe uma violência demasiada e fora de controle. Por quê? Porque não houve naquela época uma política habitacional. E isso acabou aumentando a questão da violência. Então, não sei se você se recorda, mas eu vi muitos sequestros naquela época. Andinho, não era Andinho? Exatamente. Semana passada o Nico veio aqui, o delegado Nico, e a gente falou sobre isso. Exatamente. E foi a época do Andinho e houve a época também do assassinato do prefeito Toninho. Prefeito Toninho. Então, naquele momento a gente escolheu uma cidade uma cidade com mais segurança, mais tranquila. E ali, ao lado de Campinas, durante 15, 20 quilômetros, tinha Jaguariúna. E aí nós fomos para Jaguariúna. Meu pai acabou adquirindo um terreno num condomínio bonito, gostoso, e a gente acabou indo lá por conta da qualidade de vida. Então, cheguei em Jaguariúna por volta aí dos anos 99, 2000. E ele exerceu algum cargo político? Não, nunca teve nenhum cargo político, sempre. Como que entrou a política na sua vida? Eu vim no momento estudantil. Eu comecei na faculdade de Direito em Bauru, Wilson. E aí, o estudante de Direito ele sempre é muito sonhador e contestador, né? A gente nunca se conforma com as coisas, né? Então é natural que a gente queira mudar o mundo, né? E aí na faculdade... vim do movimento estudantil também. Você também fui presidente de Grêmio. Que legal. Fui presidente da Centro Aqui Acadêmico em São Paulo. Que bacana. Então você sabe muito bem dessas lutas nossas. E aí participei e dos movimentos estudantis e depois eu fui... comecei a presidir a JPS. A JPS era a Juventude Popular Socialista, que era do PPS? Do PPS. Do PPS. Inclusive, na época, o presidente da Juventude do PSDB era o Bruno. O Bruno? Então eu fazia a militância pelo PPS, o Bruno pelo PSDB. Aqui em São Paulo a gente fazia alguns eventos juntos. O Bruno foi meu sucessor. Foi seu sucessor. Eu fui presidente da Juventude do Estado e o Bruno foi meu sucessor. Que bacana, olha só, que coincidência. E na época o Valtinho Abrão era do PFL. Valtinho Abrão. E nós tínhamos também o Cristiano Vilela, que hoje está na CNN, era do PDT. PDT. Que também é ligado ao Paulinho da Força. Eu sei quem é. E aí a gente fazia movimentos antigos. Então eu comecei ali naquele momento e posteriormente eu fui ser vice-presidente nacional da JPS. Então eu acabei atuando nesse campo e aí começou a despertar o interesse pela política já na faculdade de Direito. E aí em 2000 você foi candidato a vereador, foi isso? Aí em 2000 fui candidato a vereador. Foi quantos mandatos candidato a vereador? Eu fui um mandato de vereador de 2001 a 2004. E aí foi candidato a prefeito? Daí eu fui candidato à reeleição de vereador
E de 200 candidatos em Jaguariúna, eu fui o terceiro mais votado. Só que no ano de 2004, o Congresso Nacional, eles mudaram, eles reduziram o número de vereadores em cima da hora. Ah, eu lembro. Você lembra dessa redução? De 13 para 7, alguma coisa, não é? Exatamente. Então eles reduziram lá em Jaguariúna de 13 para 9. 9. Mas houve um corte muito grande. E eles fizeram isso na época de São João. O senador, que era o presidente da Câmara dos Deputados, não estava lá, colocaram outro e reduziram da noite para o dia. Aí não deu tempo para se organizar e o meu partido não fez o quociente. Então, na reeleição, eu, embora tenha dobrado o meu número de votos, do primeiro para o segundo mandato de vereadora, acabou não atingindo o quociente eleitoral. E aí eu fui ser secretário de Desenvolvimento Econômico e atuei como secretário de Desenvolvimento Econômico até 2008, quando eu fui candidato a prefeito. E ganhou a eleição. Hoje você está no seu terceiro mandato. Terceiro mandato. É muito difícil ser prefeito? É. Não é fácil. O que é mais difícil? Você fala... Porque muitas coisas no executivo nos dão prazer, né? Eu tinha prazer... Perguntar, quer ser subprefeito ou quer ser vereador? Eu prefiro ser subprefeito. Porque tem um negócio do executivo no dia a dia. Por mais que possa ser menor, pode ser loucura, mas tem um negócio do executivo. Eu estou dando subprefeito porque eu fui subprefeito do Kassab, eu tenho um pouco o meu sentimento do cargo que eu gostei de realmente ocupar. Mas qual que é uma coisa que você fala assim, isso cansa, ser prefeito cansa por causa disso? Olha, muitas vezes a relação com o legislativo é cansativa. Em alguns momentos, desgastante. Não na maioria, mas eventualmente num caso ou no outro, que você vê que os valores principais não estão sendo colocados, isso acaba sendo desgastante. Mas, acima de tudo, eu acho que você tem uma concentração muito grande dos problemas e às vezes meio solitário o cargo de prefeito, porque você tem ali uma conjunção de fatores, uma quantidade, uma gama enorme de secretarias, são 15 secretarias, dos mais diversos, diferentes assuntos, em que você tem que tomar decisão a cada minuto e você não tem todos os elementos necessários para você tomar aquela decisão. Às vezes a decisão tem que ser no coisa e você vai olhar, como que eu vou tomar? Né? É que você falou, falta elementos. Falta elementos. E aí você tem que decidir. Então a decisão às vezes ela é solitária e você tem 30% dos elementos para tomar decisão, os outros 70% na inspiração. E aí você tem que decidir sobre saúde, sobre educação e entender segurança, planejamento, meio ambiente, uma série de passos. Decisões que na maioria das vezes mexem com a vida das pessoas, né? Muitas vezes mexe com a vida da pessoa, porque dependendo da sua decisão, você vai agradar uma parte, você vai desagradar a outra. Então essa balança em que você tem que encontrar o equilíbrio para que você tenha uma decisão em que você seja mais assertivo, ela não... Muitas vezes você acaba se equivocando, porque como você não tem todos os elementos e a decisão é sua, você acaba, às vezes, tomando uma decisão complicada. Mas eu vou falar um pouco mais para frente, porque os números, os resultados de Jaguariúna mostram que as suas decisões, mesmo solitárias, têm dado resultado. Mas eu quero falar um pouco que eu comecei aqui da sua liderança. Porque você não é só prefeito, você é notadamente um líder. Está no 4º mandato de presidente. Vamos falar para quem não conhece, é que nem se fosse uma associação, a Associação de Prefeitos da Região Metropolitana de Campinas. Qual a importância disso? Isso consegue, assim, qual a importância para Jaguariúna? Qual a importância de ter essa unidade entre os prefeitos, ou pelo menos os prefeitos terem um espaço de conversa, de diálogo, ou até de decisão em conjunta? A importância é que o cidadão é metropolitano. Quando a gente tem um Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, do qual eu estou presidente pela 4ª vez, esse Conselho de Desenvolvimento ele é um braço do Estado, ele está abaixo da Secretaria de Estado, nesse caso desse novo governo, está abaixo da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que é o secretário Marcelo. Está abaixo dele. É que antes tinha uma outra... uma outra configuração. Configuração que foi o Edson, acho que até de Mesquita cuidava, né? Exatamente. Então, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas é formado por 20 prefeitos. E qual que é a importância disso? A importância é porque nós temos
cidadão metropolitano. Então, o cidadão metropolitano, numa região conurbada como a região de Campinas, onde a diferença entre uma cidade e outra praticamente não existe, então o cidadão, num único dia, ele está em 3 ou 4 cidades. Então, ele mora em Jaguariúna, vai trabalhar em Campinas, estuda em Indaiatuba, no mesmo dia. E aí, no final do dia, começo da noite, ainda vai namorar em Valinhos. Isso. Então, ele está 3 ou 4 cidades no mesmo dia. Esse é o cidadão metropolitano. Então, os prefeitos... Ou vai lá para o rodeio de Jaguariúna. Ou vai para o rodeio de Jaguariúna. Então, ele não pode olhar para o seu município como uma ilha isolada, no seu próprio umbigo. O cidadão metropolitano ele tem que olhar de maneira global. E os prefeitos têm essa visão. Então, eu consegui liderar esse grupo de prefeitos e fazer com que a gente tivesse uma unidade disso. Exemplo maior foi na pandemia. As ações foram conjuntas. Nós, prefeitos, estávamos ali imbuídos de fazer o trabalho unificado, porque não tínhamos fronteira. O vírus não tinha fronteira. Então, as ações que a gente tomava... O trabalho e a decisão ficou mais fácil de ser tomada. Mais fácil de ser tomada. Então, a gente tomou as decisões em conjunto, fazíamos barreiras em conjunto, ações em conjunto, fechamentos em conjunto. Então, isso facilitou muito essa identidade. Agora, mais recentemente, nós, prefeitos, estamos fazendo a questão da muralha eletrônica. Então, se o indivíduo entra com um veículo furtado ou roubado em Hortolândia, Olambra, Americana, Vinhedo, em Jaguariúna, a gente já fica sabendo. Todas as cidades ficam conectadas através desse sistema, monitoradas. Então, a gente faz uma... Mas é um sistema próprio da região metropolitana ou alguma coisa interligada? Próprio, através da Gencamp, da agência. Então, da Gencamp. A Gencamp. Então, nós temos legal a Gencamp. Isso, cara. É legal. Então, a gente acaba unificando. Então, Porque bandido, uma coisa que bandido não gosta é câmera, né? É câmera. Quanto mais você conseguir monitorar, mais ele expulsa, Exato, né? Sumir não vai sumir, mas pelo menos você protege a região, né? Exatamente. Ele sabe que ali ele não vai entrar, porque ali ele vai ter problema. Então, ele vai para outros lugares. Então, é essa identidade que a gente tem criado ali. E a gente tem criado isso de maneira muito efetiva para que a gente determinadamente consiga ter esse conceito de região metropolitana. E é importante para o Jaguariúna porque a gente ganha um protagonismo. Então, o fato da gente ter ali essa liderança junto a esses 20 prefeitos, numa região que tem uma população igual ao do Uruguai, de 3,5 milhões de habitantes, que tem hoje um PIB maior do que 6 estados brasileiros, maior que 30 países, 210 bilhões de PIB. Ou seja, nós temos ali uma pujança muito grande. Para quem não conhece, a região metropolitana de Campinas, a região de Campinas é uma região industrializada? Qual que é o maior bem de economia da região? Nós temos um polo tecnológico muito forte. Então, a gente tem um polo tecnológico da cidade de Jaguariúna, que você tem a Motorola, de Campinas, que você tem a Samsung, de Indaiatuba, que você tem a Lenovo. Então, você tem ali cidades de Hortolândia, que você tem a IBM. Você tem um polo tecnológico muito forte. Aí você tem um polo petroquímico de Paulínia. Você tem o polo das flores. 50% da produção de flores no Brasil está em Olambra. Você tem um polo cerâmico, que é em Pedreira. Então, você tem polos muito interessantes. Você tem Valinhos com o figo, Vinhedo com a uva, que é a linha da questão. Então, você tem ali polos muito, muito fortes. Mas o eletroeletrônico, eu diria para você, da industrialização, que é o mais forte. Isso te leva ao caminho, porque é isso. Vamos voltar mais ao... O Gustavo Reis é líder. Essa história de tecnologia que te levou a ser o vice-presidente de tecnologia na Frente Nacional de Prefeitos? Isso é uma grande missão que eu assumi como vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos de Tecnologia. Justamente, telecomunicações, né? Telecomunicações. Então, a minha missão ali na Frente Nacional de Prefeitos é a gente implementar o 5G. Então, eu estou comandando no Brasil inteiro os prefeitos e eu fiz o debate com a Anatel, com o Ministério das Comunicações e com os procuradores de cada município, para que os municípios estejam aptos a receber essas antenas 5G o quanto antes possível. Jaguariúna foi a primeira cidade a aprovar a lei na Câmara Municipal para a gente poder ter as antenas de 5G e a lei de uso e ocupação do solo está adaptada e adequada para poder receber essa tecnologia. Isso vai facilitar muito a questão da vida das cidades inteligentes. Então, você pode colocar dentro disso semáforo inteligente, você pode colocar telemedicina, você pode colocar ônibus inteligente, você pode colocar várias questões, mas os municípios têm que se adaptar. Então, é
um grande trabalho que eu faço. E, sem dúvida, o fato de Jaguariúna já ser um polo tecnológico ajuda muito. Nós temos hoje o maior centro de transmissão de broadcast da América Latina, da Sky, é em Jaguariúna. Então, as telecomunicações estão extremamente ligadas em Jaguariúna com a Sky, com a Motorola, com enfim, nós temos ali um setor muito pujante nesse sentido. E aí tem um outro caminho que até cansa de tanta coisa que você faz de liderança, né? E aí cansa no lado positivo, né? No lado positivo, porque, né? As pessoas acham que a vida é fácil, né? A vida não é fácil. Não é fácil. Né? Pra você crescer e ocupar espaço, né? Tem que batalhar, às vezes aguentar gente chata, né? É difícil. E o Baleia, eu adoro o Baleia. O Baleia é um grande líder, ele é presidente, para quem não conhece, Baleia é deputado federal e ele é presidente nacional do MDB. Do MDB. Ele é um grande parceiro seu, né? É um meu deputado, amigo pessoal e uma liderança incontestável em todo o Brasil. E ele ajudou você a ocupar, é lógico, ele é o presidente, mas tem toda a sua liderança, mas ele ajudou, hoje você é o presidente nacional de prefeitos e vice-prefeitos do MDB. Sim. Como que você ajuda a construir caminhos para esses prefeitos? Como que é isso? Primeiro, o prestígio e a credibilidade e a confiança do presidente nacional do partido, o deputado federal Baleia Rossi, me colocou como presidente da Associação Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do MDB no país. E o grande trabalho que a gente vem desenvolvendo é diante de 1.500, o MDB é um dos maiores partidos do Brasil, com uma história bonita, é que a gente consiga colocar os valores do nosso partido através da Fundação Ulisses Guimarães, onde a gente tem as diretrizes principais do MDB, e a gente poder levar cases de sucesso de vários prefeitos do Brasil todo para outros prefeitos. E que dentro dessas linhas ideológicas, político-partidárias do MDB, a gente consiga disseminar esses cases de sucesso e que a gente possa implementar uma melhor qualidade de vida nos moradores das cidades administradas pelo MDB. Portanto, esse trabalho que a gente faz nacionalmente ele é fundamental para a gente poder conseguir lá na ponta um resultado de melhora na qualidade de vida, que é esse o objetivo principal do nosso partido, dos nossos prefeitos, dos nossos vice-prefeitos, das vice-prefeitas e das prefeitas. E para encerrar esse bloco e a gente começar a falar um pouco de Jaguariúna, eu esqueci de fazer uma pergunta, porque muitas vezes a família é importante no processo que a gente quer construir. Quando você resolveu, que você fica sempre mais fácil quando a pessoa já faz algum tipo de relação política, como nós fizemos de movimento estudantil. Mas quando você resolveu entrar para a política de verdade, ser vereador, a família apoiou? Não. Não, porque os caminhos políticos são sempre muito difíceis. Teu pai imaginava o Gustavo fazendo o que da vida? Qualquer coisa, acho que você menos sendo política. Política ela é muito difícil, porque você acaba expondo muito sua vida e é um caminho onde você tem um desgaste da sua vida pessoal enorme. Então não é uma coisa que eu recomendaria para o meu filho também, não. Não? Não, acho que é bastante difícil o caminho. E aí vamos falar de Jaguariúna, para falar como as suas decisões construíram caminhos importantes para a cidade. E hoje, porque ela é uma cidade agradável, assim, boa de visitar. Vocês fizeram, qual que é o nome daquele pier lá que tem ali na represa ali? O que é? Não tem um pier ali? Então, ali nós temos, o Jaguariúna é considerado o portal de entrada do circuito das águas paulistas. Então, é a primeira cidade, né? E a gente fez um portal muito bonito na entrada da cidade. Inclusive, eu busquei uma inspiração em Toronto, no Canadá. Então, nós temos uma estrela na entrada da cidade, a estrela da Mogiana, na antiga estrada de ferro, onde tem a Maria Fumaça, que é linda. Jaguariúna é uma cidade com 3 rios. E a gente tem ali na entrada da cidade as palmeiras imperiais que a gente colocou. Verdade. A gente colocou um espelho de água que demonstra o portal de entrada do circuito das águas paulistas, remetendo ao novo. E remetendo ao antigo, nós temos ali a Estrela da Mogiana. E o espelho d'água tem, acima dele, letras coloridas. Difícil você ver nas cidades da entrada, você vê letras de concreto. Lá não, jogando letras coloridas, que a gente tematiza isso, dependendo do mês e da campanha. Outubro Rosa, Novembro Azul,
dezembro laranja, se não me engano. Acho que é maio amarelo. Isso é maio amarelo. Maio amarelo. Enfim, e Jaguariúna é uma cidade que tem um potencial turístico também muito forte, né? Como você bem disse, o rodeio, que é considerado não o maior rodeio do Brasil é de Barretos. Mas Jaguariúna é o melhor, porque nem tudo que é maior é melhor. É isso. Então, Jaguariúna tem o rodeio. Então, Jaguariúna acaba tendo uma veia turística muito forte em função disso. E é uma cidade que tem um slogan que é bonita por natureza. E, de fato, a topografia de Jaguariúna é diferenciada. O coronel Amâncio Bueno, que foi o fundador da cidade, foi fazer medicina em Paris. Então, você vê que as pequenas cidades brasileiras, de maneira geral, elas são incrustadas, são cidades mais incrustadas. Jaguariúna não, tem grandes avenidas. Ele trouxe um conceito de grandes avenidas, como a Champs-Élysées, legal. Aquele modelo mais assim. Jaguariúna tem um pouco disso. Então, e ela é considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, pelo ranking Connect Cities, né? Como fazer para chegar a ter um reconhecimento desse e qual a importância? Jaguariúna é a cidade mais inteligente e conectada do Brasil pela Connect Smart Cities Urban Systems por 4 anos consecutivos. Isso tudo porque a gente faz com que o cidadão tenha uma facilidade de conectividade e acesso aos serviços públicos que são colocados. Então, dentro de um mesmo cartão cidadão e de um aplicativo, ele tem acesso a marcar consulta sem ter que ir no posto de saúde, e aí ele tem um aplicativo chamado Consulta na Palma da Mão. Ele já escolhe ali a especialidade e já marca a consulta. Ele já faz isso através do remédio, ele não precisa ir na farmácia para ver se o remédio está lá, ele já verifica e aí o remédio na palma da mão. Ele vê os horários de ônibus através do busão da palma da mão, com o aplicativo. Ele faz com que ele tenha a possibilidade também de tirar uma certidão negativa de débito, sem ter que fazer o protocolo do requerimento de uma CND, de dívidas de IPTU, da prefeitura. Tudo que a gente faz é para facilitar a vida do cidadão e conectar eles aos serviços públicos sem ter que se despender do seu horário, do seu dinheiro para poder ter acesso aos serviços e bens da prefeitura. Fora que quando você diminui burocracia, você diminui gastos também para a prefeitura, né? O dinheiro que você arrecada, você acaba investindo em coisas importantes para a população, em saúde, educação, e não em burocracia, né? Em burocracia, exatamente. Né? É isso mesmo. E para mostrar que a qualidade de vida em Jaguariúna é um ponto forte, a OMS reconheceu a Jaguariúna como uma das cidades, ou uma das melhores cidades amigas do idoso. Como que é o idoso, qual que é a importância disso aí? Como que o idoso chega lá, porque a gente vê muito quando as pessoas se aposentam, indo para a praia, né? Vai para Santos. Vai para Santos. Qual a importância, qual a diferença? Como você imaginar Santos e Jaguariúna? Você fala pro cara de Santos, não, tem Santos, mas Jaguariúna é bom pro idoso por causa disso e disso. Olha, primeiro é um orgulho de Jaguariúna ter o selo de cidade amiga do idoso. A Organização Mundial da Saúde deu apenas 5 selos no Brasil, 4 no sul e uma cidade no sudeste. A única do sudeste é Jaguariúna. Então não sabia disso. Justamente porque a gente tem muitas atividades para os idosos em Jaguariúna. Então, através do Casadia, através da Secretaria de Esporte, Secretaria de Ciência Social, a gente tem muitas atividades para os idosos. Então, atividades artísticas, de dança, culturais, de artes, de pintura, de jogos. E essas atividades fazem com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida através de políticas públicas voltadas para eles. Então, isso tudo faz com que Jaguariúna seja uma referência na política para a melhor idade para os idosos. E aí, que a gente estava falando de saber fazer gestão, né? Saber gastar o dinheiro público de forma correta. A história de tecnologia, a gente disse que tecnologia diminui burocracia, e burocracia se acaba gastando bem o dinheiro público. O maior exemplo é que em 2022, eu estava lendo, 2022, você comprou um aparelho de ressonância magnética de última geração. Isso é fazer gestão? Exatamente, porque quando a gente está ali buscando resolver o problema dos exames de imagem e poder facilitar a vida do indivíduo que tinha que ir para Bragança Paulista, para São Paulo, para outros municípios para fazer o exame, e aí muitas vezes ficava numa fila do sistema Cross para ver se tinha vaga, demora o agendamento, tal. A gente consegue, e eu consegui zerar a fila comprando um aparelho de ressonância magnética. Ele faz ali
na própria cidade, não tendo que se desgastar. Não, e deve ter poucas cidades no Brasil, inclusive cidades maiores que Jaguariúna, não estou falando que o Jaguariúna é pequeno, mas tem cidades maiores que não tem um aparelho como você tem lá em Jaguariúna. Exatamente. Tem cidades que não tem, maiores que Jaguariúna, não tem esse aparelho. Com mais capacidade de arrecadação e tudo, e não tem. Isso é escolha. Administrar é fazer escolhas. O dinheiro, todos temos. Mas aí onde você vai investir o dinheiro, onde você vai fazer a escolha, é que faz a diferença na vida das pessoas. Quando eu faço a escolha de comprar um aparelho de tomografia computadorizada, de ressonância magnética e de mamografia, eu estou praticamente cobrindo todas as imagens necessárias e eu estou dando para ele uma qualidade de vida, porque eu vou conseguir fazer um diagnóstico precoce da doença. Então, se eu souber do câncer no início, eu consigo tratar com resultados efetivos. Se eu souber... E isso salva muitas vidas. Salva muitas vidas. Salva muitas vidas. Então, eu consigo zerar a mamografia, na tomografia e na ressonância, coisas que demoravam semanas, meses ou às vezes anos para conseguir um exame. Eu tenho esses 3 equipamentos de imagem na própria cidade de Jaguariúna, que tem 70 mil habitantes e é menor do que muitas cidades com capacidade orçamentária maior e que não têm hoje esses 3 equipamentos de imagens, e nós estamos em Jaguariúna. Nós falamos de gestão, qualidade de vida, questão de idoso, falamos de saúde e agora vamos falar de educação. Você criou o ProUni Municipal. Uhum. Me explica o que é isso. Como que ele pode ser um case de cópia? Cópia, né? Porque às vezes as coisas boas a gente pode levar para outros municípios. Como que funciona? Eu acho que deve ser um case de cópia municipal, porque quando eu estudava direito eu ficava indignado que muitos não tinham condição de pagar a faculdade e por conta disso não tinham a chance de se ter um diploma de curso superior. Então, quando eu criei o ProUni Municipal lá em 2009, no meu primeiro mandato, há 14 anos atrás, é porque eu via que esse jovem, que ele eventualmente ia ser um chão de fábrica, porque nós temos muitas indústrias em Jaguariúna, ia estar fadado a receber um salário pequeno. Eu nada contra o chão de fábrica, é um trabalho valoroso, mas o salário é pequeno. Eu quero que o morador de Jaguariúna tenha acesso ao melhor salário. Para ter o melhor salário, ele precisa estudar. E para estudar, ele não consegue fazer faculdade porque não tem dinheiro. Aí eu fiz o programa ProUni Municipal. Então eu dou a oportunidade de 500, não são 100 bolsas, não, são 500 bolsas que o jovem tem a oportunidade de fazer uma faculdade. A gente paga tudo? Não. A gente paga 70%. Se a faculdade custa R$1.000, ele vai pagar 300. E ele pode escolher a faculdade. Eu tenho 20 convênio. Cursos. Não, é para a faculdade de Jaguariúna. De Jaguariúna. A lei é para a faculdade de Jaguariúna. Tá. Então são 20 cursos. Então ele pode escolher medicina veterinária, direito, administração de empresas. Tem medicina em Jaguariúna? Medicina, que é uma referência, a nota máxima nota máxima do MEC. Então, nós temos... Pessoal, vamos mudar para Jaguariúna, que o negócio tá bom lá, viu? Não, termina, você pode terminar. Tem nota máxima. Nota máxima. E aí eu estou dando a chance de muitos jovens, mais de 5 mil jovens, se formaram graças a um programa chamado ProUni Municipal. Todo mundo na vida... 5 mil jovens já formados. Já formados. Todo mundo na vida precisa de uma chance. Essa é a oportunidade que ele tem de fazer a faculdade. Por isso que é muito bacana esse programa e serve de modelo. Qual dos programas que você... Falando em programas... Qual dos programas que o município tem que você fala assim, pô, isso aqui, meu, é a menina dos meus olhos, porque isso que muda a vida ou melhora? Qual que é o programa que você fala assim, essa aqui é a menina dos meus olhos? O programa de saúde animal. Eu sou um amante dos animais. Certo. Jaguariúna é considerada pela World Animal Protection cidade amiga dos animais. Eu fiquei muito feliz quando a gente criou um posto de saúde, de atendimento veterinário. E que, você é pai de pet também? Também tenho e gosto tem muito. Cachorro, né? Cachorro branco, né? Grandão. Tem um Akita, Akita. Eu vi já no Instagram, eu acho. Então, quando a gente cria um programa de política animal, é muito bacana. Agora, recentemente, eu criei uma lei em que a gente subsidia as protetoras de animais independentes. A gente fez campanha e a gente fornece ração. A gente fez a chipagem eletrônica para os animais, para poder fazer o mapeamento. Nós zeramos a castração. Então, nós não temos nenhum. Todos foram castrados. A gente tem uma política animal muito forte lá em Jaguariúna, através das leis que a gente cria e dos programas de saúde animal. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito, assim como o ProUni Municipal, que é uma grande marca da nossa gestão, que eu acho que é essencial, e também o programa que nós criamos na saúde, de a gente ter tido um orgulho muito grande
O maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. E nós tínhamos, a cada 1.000 bebês que nasciam em Jaguariúna, 14 morriam. Esse era o nosso índice de mortalidade infantil. Isso em que ano? Quando você assumiu? No meu primeiro mandato. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza 6 consultas de pré-natal. Mas a gestante, nos últimos meses de gestação, a gravidez ela é mais sensível. Nós dobramos para 12. E com isso nós fomos reduzindo a mortalidade infantil de 14 para 10, para 7, para 5, até zerar. E aí nós ganhamos um prêmio da ONU por ter zerado a mortalidade infantil. Então é muito gratificante a gente conseguir, através de um programa de saúde pública, a gente mudar a vida das pessoas. O que foi nesse caminho para zerar a mortalidade? O que foi mais difícil? Que você fala, putz, o que foi difícil para resolver? A gente, às vezes, mudar a mentalidade da equipe na ponta, daquilo que a gente está buscando para poder conceitualizar isso. Então, foi uma única cidade do Brasil a zerar a mortalidade infantil e a gente atingiu uma das metas do milênio. Eu estou perguntando, porque não é fácil, né? Então as pessoas têm que entender. Fica parecendo, fez da noite para o dia. Não. É um caminho, né? Caminho, a pedra mais difícil foi a mentalidade. Muitas vezes lá na ponta o servidor tem que mudar essa mentalidade da forma como que você vai fazer a abordagem no atendimento. Então toda a equipe de saúde teve lá esse cuidado de implementar o programa e conseguir aos poucos zerar isso. E para terminar, porque senão tem prefeito que vai me xingar, pô, só ficar falando Jaguariúna. Você ainda... E aí vamos falar de meio ambiente. Não só falar um negócio de pet, dos pets, né? Teve um prefeito amigo que veio, que outro dia encontrei com ele, e a gente estava falando justamente de pet. E ele falou assim, eu ampliei hospital, ampliei leito, coloquei não sei o quê. E fiz um espaço de atendimento para os animais. As pessoas não me agradecem por causa do hospital, só fica falando do espaço dos pets. Como as pessoas estão com esse negócio de cachorro, principalmente, de gato, como essas pessoas muitas vezes estão mais felizes da gente cuidar dos animais, né? Dos animais, do que do próprio ser humano. A população está encolhendo, né? Então as pessoas estão tendo menos filhos, estão tendo mais cachorros. Então essa reversão do Você sente isso lá? Sinto, com certeza. Ele estava abismado, falou, olha, eu ampliei hospital, fiz leito, ninguém me dá parabéns por isso. Eu fiz um espaço para atender os pets, todo mundo, olha, parabéns. A gente acabou de inaugurar um parcão aí, foi um sucesso também, e as pessoas têm um carinho diferenciado pelos animais, é engraçado. E para encerrar, você também ainda ganhou o selo do governo do estado de São Paulo, que era da Secretaria de Meio Ambiente, no governo passado virou Infraestrutura e Meio Ambiente, o selo de Cidade Verde e Azul. Qual a importância disso? O que isso traz de benefício para a população? Muito legal. E aí eu fico feliz também do nosso saudoso Bruno Covas, foi o secretário Meio Ambiente, recebeu um prêmio das mãos dele também, foi muito bacana. Mas são políticas públicas que você faz, lei da fumaça preta, lei da madeira legal, os mananciais, políticas ambientais que a gente institui. Diminuição de poluição. Diminuição de poluição. Então, durante 10 anos consecutivos, o Jaguariúna ganhou o selo de município verde e azul, que é concedido pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, pelo governo do Estado de São Paulo, por políticas e práticas ambientais. Então, quando a gente consegue preservar e fazer uma conscientização na questão ambiental, é essencial, especialmente para uma cidade que é o portal de entrada do Chuí das Águas, tem 3 rios, uma cidade que tem tanto potencial ambiental, então é muito bacana isso. Bom, vamos falar de eleições e política agora. Em 2024, nós temos eleições municipais. E você, já reeleito, não pode ir mais para a reeleição. O que é mais difícil? Ser candidato a prefeito ou escolher um sucessor? Eu acho que escolher o sucessor. Eu acho que escolher o sucessor. Já tem uma briga sucessória lá? Ou uma discussão? Tem. É natural, né? Porque a gente está... no 4º mandato, 3 como prefeito, e é natural que você constrói uma história e você constrói ali uma série de pessoas parceiras, amigos e admiradores, seguidores. Então é natural que você tenha ali uma grande quantidade de pessoas que queiram dar continuidade nesse trabalho. E o mais importante de tudo isso é que seja uma pessoa capacitada, seja uma pessoa de bons ideais, uma pessoa que esteja preocupada e que ame a cidade de Jaguariúna. Eu acho que esse é o principal valor que ela tem que ter. Um técnico teria a capacidade que um Gustavo Reis
tem para ocupar seu espaço? Olha, eu acho que o técnico só não adianta. Eu acho que você tem que ter uma mescla do técnico com a política, porque a política Tem que ela é gostar dos inerente, dois, tem né? que gostar dos dois. Ou entender os dois, né? Ou entender os dois, porque só o técnico às vezes tem uma parte um pouco mais fria e você tem que ter o lado humano. Então essa relação humana com as pessoas e você conseguir compreender quais são os anseios e a gente fica na frente da linha de combate, atendendo a população, tanto eu como os vereadores, que fazem um ótimo papel de poder absorver todas as demandas da cidade e de maneira conjunta a gente poder equalizar e resolver os problemas e os anseios da sociedade para diminuir o abismo social. E a nossa missão, tanto a minha como da Câmara Municipal, é a gente ter na ponta o problema resolvido, especialmente das pessoas de baixa renda, porque as pessoas que têm alta renda, ela não precisa do hospital público porque ela tem um convênio particular, ela não precisa da escola pública porque ela tem a escola particular. Então, a missão principal é que a gente possa atender as pessoas que mais precisam lá As pessoas mais carentes, mais né? carentes. Você tem que ter Porque um elas olhar precisam. especial ali, né? É porque essas pessoas precisam da prefeitura municipal. Elas precisam ter acesso aos serviços municipais. E aí você tem um serviço de excelência, ele é essencial para que você tenha a compreensão e o atendimento naquele momento que a pessoa precisa do remédio, do sistema CROSS, da internação, da matrícula do filho na creche, do atendimento especializado, da alta complexidade, enfim, é isso. Então, a nossa missão maior de enquanto prefeito é a gente atender Você, essa quando camada. faz uma política pública em Jaguariúna, você pensa primeiro no mais carente e depois vem subindo? É assim que funciona? Eu penso primeiro no mais carente, porque é ele que demanda dos serviços no primeiro momento da prefeitura. É ele que demanda dos serviços de transporte, do serviço de meio ambiente, de saúde e de educação. Então, essa da assistência social, muitas vezes. Então, as minhas políticas públicas, elas são voltadas para essa. O que a pessoa de melhor poder aquisitivo precisa e busca? É a rua dele estar asfaltada, a grama cortada, a calçada pintada. Ela tem a mesma qualidade de vida que a pessoa, muitas vezes, um poder aquisitivo maior tem, não é? Exatamente, exatamente. Então, eu tenho como visão principal atender primeiro os que mais precisam. Então, essa é a minha política voltada. Eu sempre tive uma política social. Você tem duas formas de administrar uma cidade. A primeira forma é a tradicional, de você administrar fazendo prédios, pontes, ruas. E a outra é você administrar para as pessoas. Essa é você atender aquilo que ninguém tira dela. Quando eu dou a oportunidade de uma pessoa fazer uma faculdade, isso é administrar para as pessoas. Porque aquele diploma que ele vai conquistar é para a vida toda. Você está mudando a vida dele, né? Está mudando a vida dele. O prédio pode ruir, pode perecer, o asfalto pode acabar. Mas quando eu dou a oportunidade... Não que não seja importante, né? Não que não seja importante. Mas tem que ter primeiro uma visão aqui, né? A prioridade é aqui. A prioridade é a gente atender essas pessoas. Isso é prioridade. E, complementarmente, você faz as outras coisas que fazem parte também dentro do contexto, como você bem colocou. Mas a prioridade é a gente atender as pessoas. Bom, e aí 2024, 31 de dezembro, virada, já era, deixa de ser prefeito. Uhum. Mas com toda a sua capacidade de liderança, capacidade de gestão, você está qualificado para ser um secretário de Estado, para ser um secretário nacional. Um secretário nacional tem um ministro. Tem um ministro, tem gente no ministério que não tem metade da tua bagagem e da sua experiência. Então você tem qualificação para ser ministro, mas tem qualificação para ser um secretário nacional de alguma pasta, secretário de Estado. E lógico, em 2026 também capacidade de concorrer para um cargo executivo, pode ser vice-governador, ou para o legislativo. Qual o caminho que o Gustavo se vê depois das eleições? Vou parar um ano. Não, mas qual o caminho? Wilson, a vida política ela tem um caminho natural em que você vai galgando os cargos numa sequência do teu trabalho e daquilo que você construiu. Eu tenho a política na veia. E eu acho que Deus tem um propósito. E você tendo esse propósito, tem muita coisa que já está delineada. Eu acho que se você seguindo numa linha reta, ter uma conduta positiva, uma conduta moral, eu acho que naturalmente os caminhos vão se abrir. E a gente vai trilhar esse caminho daquilo que está programado. Eu estou ainda na vida pública, ainda me considero, ainda tenho um tempo ainda maior ainda para poder seguir dentro desse contexto, de poder fazer o meu trabalho, o meu legado e tudo aquilo que foi
tido como experiência em Jaguariúna administrativa, muitas vezes na raça, muitas vezes na tentativa e erro, poder colaborar dentro de um aspecto maior, seja em nível estadual, seja em nível nacional. Então, eu acho que é natural que isso vai se encaminhar. Eu estou dentro de um partido, Wilson, que não é extrema-direita e não é extrema-esquerda, é um partido de centro. E dentro desse contexto, num partido com uma história, o Movimento Democrático Brasileiro, do MDB, isso nos credencia, além da nossa história, a poder ocupar esses cargos. E aí, naturalmente, eu vou estar à disposição do partido para poder, seja aqui em nível estadual, seja em nacional, seja nesse período anterior às eleições de 2026, a gente poder ocupar um espaço. E eu estou sempre à disposição do partido para poder doar o meu tempo, doar um pouco da minha experiência para poder contribuir com o nosso país. Bom, em 23 anos tem um quadro aqui que chama Histórias de Campanha, né? Michel Temer contou uma história, Ricardo Nunes contou uma história, que eles contaram histórias da campanha mesmo, mas não precisa ser exatamente de campanha. Porque muitas vezes você vai nos lugares, eu digo que na campanha as pessoas vê só a maquiagem, né? Não vê o bastidor. Bastidor, a gente erra, a gente dá risada, a gente vai agindo achando que vai ter qualidade, tem meia dúzia de nego te esperando. Eu vou pedir uma vinheta, vai pensando aí. Histórias de campanha é uma coisa engraçada, uma coisa que você acha interessante contar para as pessoas, de campanha eleitoral principalmente. Produção, vinheta, histórias de campanha. Gustavo, o que de história engraçado ou interessante você tem de campanha para compartilhar com as pessoas? Olha, você sabe, Wilson, que eu estava numa campanha naquela época, não sei se você se recorda, que podia ter brindes de campanha. Putz, então, era uma briga por boné, por lixa de dedo, camiseta. Camiseta régua, batom, aquela coisa toda. E eu sempre fiz campanha porta a porta. E num determinado momento, eu fui visitar uma senhora. E naquele momento que eu fui visitá-la, ela estava me esperando para eu poder fazer a visita. Vereador? Para vereador. E quando eu cheguei de carro, ela me recebeu, ela falou assim: Gustavo, eu vim aqui, fiquei muito feliz da tua visita e eu preparei uma coisa muito especial para você, para te receber, que eu faço questão que você venha aqui na minha cozinha, está preparado. E a hora que eu sentei num banquinho, um banquinho simples, uma mesa simples e tal, e ela fez um cafezinho, e ela, junto do cafezinho, ela fez uma polenta frita. E eu odeio polenta. Ah, não. Eu odeio polenta. Eu não gosto de polenta. Por quê? Porque é mole? É mole, não gosto de sabor, é mole. Eu não sei, eu não gosto de polenta. É uma coisa que eu não gosto. Eu não conheci ninguém que não gosta de polenta. Primeira vez, pô. Deve ter vários. Né? E aí eu não gosto de polenta. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu não posso perder o voto e nem desagradar a senhora, que fez com tanto carinho aqui, né? E aí eu falei assim, ela me pôs a polenta ali na frente. E no momento que ela levantou, e a polenta no meu prato, para poder pegar o café, eu falei: Dona Maria, eu vou pegar um brinde que eu trouxe especialmente para a senhora, que está no meu carro. Eu peguei a polenta com o guardanapo na mão, fui pro carro, fui lá no carro, busquei um batonzinho que tinha meu nome, trouxe um batonzinho para ela. Agradeceu a polenta e vazou. Eu me dispensei da polenta ali, eu acabei excluindo uma vez, campanha de prefeito de Santos, o Bruno era vice, a gente foi numa região de Palafitas. Palafitas. Né? E eu achei umas 9 horas da manhã, 9h30, o cara, sabe aquele negócio de você entrar no bar, o cara, não, vem aqui, toma um negócio aqui, o cara sacou uma pinga azul, cara, e deu pro Bruno, sabe? Ah, não deu outra, cara. Eu peguei daqui, Bruno. Deixa que eu tomo. Pá, matei e falei, vambora. Isso eu fiz também, com o assessor azul, também. Para tomar pinga. Negócio horroroso. Para o assessor tomar pinga. Negócio horroroso. Salvou o candidato. Bruno, né? meu. O importante é isso. O assessor tem que salvar o candidato. E pra gente encerrar, lógico, tem diversas pessoas tentando ingressar na política, mas pro jovem que está ingressando agora ou que pretende, ou que vê a política como um caminho de mudança e quer ingressar, qual o conselho que o Gustavo Reis daria para esse jovem?
Eu acho que se você tem um sonho de mudar o mundo, eu acho que a política é o melhor caminho. Não adianta você ficar apenas no campo da reclamação e você sem tomar atitude. Você tem que ir para o campo da ação. E para o campo da ação é você se colocar à disposição do eleitor. É você, com os teus propósitos, com os seus ideais, com a formação que você teve dos teus pais, é mostrar isso para o eleitor. Porque como é que é feito o voto? O voto é uma escolha. Escolha do quê? Da comparação entre o produto A, o produto B e o produto C. Agora, se só tem o produto A e o produto B sempre os mesmos, o eleitor nunca vai ter a escolha do produto C, do produto D. E para isso você tem que ter a coragem, se dispor da tua vida pessoal, se tornar uma figura pública, sabendo de todas as dificuldades, todos os obstáculos, mas é gratificante. Eu falo das minhas angústias, das minhas dificuldades, e disse aqui para você na entrevista, mas acima de tudo é extremamente realizador. Saber que da assinatura sua você vai mudar a vida de uma pessoa, isso é extremamente gratificante. Saber que de uma assinatura sua você vai zerar a mortalidade infantil, eu poderia fazer qualquer outra coisa, mas tendo feito isso já bastou a minha passagem na vida política, porque eu salvei ali vidas através de um gesto, de uma assinatura, de uma política pública que eu implementei de poder cuidar da gestância. Vontade, né? Vontade. Então isso é muito bacana. Então, vale a pena ser político quando você tem bons propósitos. Eu acho que a política ela tem uma nova geração. No próprio estado de São Paulo, nós saímos de uma geração passada de política e está se renovando essa nova geração no estado de São Paulo. Então, existe um espaço para você poder construir. E nós precisamos de gente boa na política. Das pessoas que têm ideais, têm bons propósitos e que, de fato, querem entrar na política para poder transformar a sociedade, eu acho que tem que entrar. Gustavo, adorei você compartilhar sua experiência de gestão, sua experiência de vida, sua liderança. Você realmente é um cara preparado para ocupar cargos maiores no governo de estado, no governo federal ou no próprio legislativo. Você está no caminho certo, você é um incansável, presidente de Associação de Prefeitos do PMDB, vice-presidente de tecnologia da Federação, Associação Nacional de Prefeitos, presidente de uma região importante do estado de São Paulo, que é Campinas. Muito obrigado por você ter vindo e aceito o convite. Obrigado, Wilson. Uma alegria estar no teu programa. Parabéns pela condução, pela forma graciosa e dinâmica e gostosa do teu programa. Uma alegria estar com você aqui. Obrigado por você que nos acompanhou nesse novo episódio aqui no podcast Política Real e no portal IG. Não se esqueça, se inscreva nos nossos canais e nos curta nas redes sociais. Até o próximo episódio. Muito obrigado.